Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e minhas futuras doutoras, Rafael Novaes, dando sequência então às nossas aulinhas de ética e a ética, estamos vendo então as sanções disciplinares. Já falamos então na aula passada sobre as infrações, chegamos então ao tema das sanções e já vimos inclusive uma delas, que envolve então a multa, que estaria então estampada ali no artigo 39 do Estatuto da Advocacia, lembrando mais uma vez que a multa somente pode ser cumulada com as hipóteses de censura e de suspensão, tendo em vista que ele continua atuando profissionalmente ou então vai em breve voltar a atuar. Mas nós precisamos focar agora nos casos específicos de censura, suspensão e exclusão. Vamos começar então com a análise da censura, lá nos termos do nosso estatuto. Observe então que o artigo 36, lá em cima aí na sua tela, ele diz que a censura é aplicável nos casos de... Primeiro, entendam, o que seria uma censura? A censura é uma reprimenda que a OAB vai dar quando o advogado praticou a infração disciplinar de caráter um pouco mais leve, para ele ficar alerta e não voltar a realizar aquele tipo de postura indevida. Então, o artigo 36 ele vai exatamente argumentar quais seriam essas situações. E ainda tem mais. Essa penalidade de censura, por ser mais leve, ela merece o destaque que está lá em cima, no parágrafo único do artigo 35. As sanções devem constar no assentamento do escrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Exatamente por ser mais leve, é um se liga que é dado, então, por parte da UAB para que aquele advogado não volte a infracionar. Mas seria aplicado para quais situações? O artigo 36 vai nos dar essa resposta. Para poder facilitar aqui o nosso estudo, vamos começar de baixo para cima. Começa pelo inciso 3º, quando ele diz assim: violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Percebam então que a censura ela vai ser aplicada de maneira subsidiária. Se não for caso de exclusão, colocar para fora. Se não for caso de suspensão, aplica-se então a situação de censura. O inciso 2 diz o seguinte: violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, ou seja, Código de Ética que a gente ainda vai estudar, que vai falar de publicidade, sigilo e tudo mais, violou o Código de Ética, censura. E o inciso 1º vai falar infrações definidas no inciso 1 ao 16 e também no inciso 29 do artigo 34. Evidentemente que eu não vou voltar para ler todos os incisos que nós já lemos, então, na aula passada. Mas eu preciso que você depois faça essa leitura do inciso 1º ao 16 e entender quais são os casos de censura. Quem está com o estatuto em papel, vale até a dica de colocar um Czinho do lado de cada inciso desse do artigo 34, para que você, então, depois, estudando, perceba que aquelas situações são casos mais leves que vai levar, então, em consideração uma censura. Eu até vou lhe passar um bizu, que todos os professores de ética acabam usando, mas mesmo assim, além do bizu, é importante que você depois volte e faça a leitura, entendendo que do 1 ao 16 seria censura. E o 29 é o do protozoário, nosso protozoáriozinho, o estagiário. Se ele se excede, ele leva uma censura. O parágrafo único do artigo 36, ele ainda dá uma colher de chá. Olha o que ele diz. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Ou seja, se tiver uma situação que abrande, pode ser que nem se aplique ali para ele uma censura. Dá só uma advertência. Uma espécie de um cagaço nele, uma espécie de um rapaz, não se liga, mano. Mas sem registrar isso daí nos assentamentos. Rafael, mas quando é que isso pode ser aplicado? Situações que atenuem. E onde é que eu vou encontrar as situações que atenuam, que abrandam? Artigo 40. Olha o que diz o artigo 40 aí em cima na sua tela. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de abrandamento, atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Errou, mas errou defendendo a classe. 2. A ausência de punição disciplinar anterior. Ele é ficha limpa, não tem nenhuma infração registrada. Rafael, mas a partir do momento que eu pratico a primeira infração, eu deixo de ser ficha limpa para o resto da minha atividade profissional, para todo sempre? Não, a gente vai ver que o ficha suja pode voltar a ser ficha limpa por meio da reabilitação. Então entendam logo que aqui o ficha limpa também é a circunstância que atenua para ele. 3. Exercício assíduo e proficiente em mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Ou seja, ele já foi tesoureiro, já foi presidente, já foi conselheiro, vice-presidente. Ele já tem serviços prestados para a Ordem dos Advogados do Brasil.
Então isso também atenua, isso bonifica ele. E quarto, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Cuidado, já vi que prova colocar causa privada. É a advocacia ou causa pública. Eu estou falando de grandes nomes do direito, como no direito tributário, Hugo de Brito Machado, Hugo de Brito Machado II, direito penal, César Bittencourt, direito constitucional, meu amigo Pedro Lenza, direito processual civil, o Fred Didier, enfim, grandes nomes que já têm serviços prestados para a advocacia e para a causa pública. Então são circunstâncias que abonam, que intervêm em seu favor. Por isso, nós vimos aqui agora, primeira dessas situações, né, a censura. Casos mais leves, quando não existir penalidade, quando não for caso de exclusão, de suspensão, aplica o mais leve à censura, quando ferir código de ética ou naqueles casos ali descritos ali disciplinados, lembrando que pode virar uma mera advertência, se tiver questões que atenuam ou que abrandam. E o que seria a suspensão? Bom, eu aqui já meio que mencionei no final da aula passada e repito nessa aula, na minha opinião, das três, a melhor para se cair em prova entre censura, suspensão e exclusão é exatamente a suspensão, tá? Nela você vai encontrar mais nuances. E para a gente poder entender, de acordo com o que diz o Estatuto, olha aí o artigo 37, a suspensão é aplicável nos casos de, inciso 2, reincidência em infração disciplinar. Não é mais ficha limpa. Então, praticou outra infração, vai ser suspenso. Rafael, mas o ficha suja pode voltar a ser ficha limpa? Pode, vamos falar ainda sobre isso. E aí, ética, calma. Respira. Primeiro eu quero que tu entenda, é reincidente, suspensão. Mas também inciso 1 diz, as infrações definidas no inciso 17 ao 25 do artigo 34, novamente eu repito, não vou voltar para ler todos esses incisos, mas aí vale a observação para todos vocês, para que assim você possa depois colocar um Szinho do lado e entender quais são os casos de suspensão. Rafael, essa suspensão, ela vai ser aplicada durante quanto tempo? É bem interessante você notar isso, porque a suspensão, meus queridos, ela vai durar de um prazo de 30 dias até 12 meses. E de acordo exatamente com os critérios de individualização, a dosimetria da pena. Essa, pelo menos, é a regra, porque olha o que diz o artigo 37, parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo. Então, diante de todas as circunstâncias, quando for aplicado para ele, vai se verificar. Seria caso de apenas 30 dias, 60 dias, 6 meses, até o máximo de 12 meses. Porém, e aí, ética? Existem 3 situações em que essa suspensão pode ultrapassar 12 meses. Misericórdia, né? Não, é misericórdia. Quais seriam então essas situações em que a suspensão poderia ultrapassar 12 meses? Eu me refiro a 3 casos específicos. O primeiro caso é a ideia da prestação. Prestação de contas. Como aqui eu já mencionei em outras oportunidades. Advogado que não presta conta ao cliente acaba prejudicando toda a classe, toda a categoria. Por isso, a OAB determina que ele vai ficar suspenso até prestar contas. Segunda situação, dever então valores para OAB. Dever valores para OAB. Ou seja, não pagou contribuição, não pagou então multas. A OAB não vai deixar que você fique advogando livremente, não. Pague primeiro a ela para poder voltar a advogar. Vai ficar suspenso até pagar. Esses 2 primeiros casos estão previstos já no parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Então, até que preste contas, até que pague os valores. E o parágrafo 3º fecha e diz, na hipótese do inciso 24, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Eu me refiro à situação da inépcia profissional. Inépcia profissional, o advogado que pratica caquinhas. Então, peraí, calma aí, Rafael. Suspensão, ela dura de 30 dias até o máximo de 12 meses. Isso. Mas existem situações que podem ultrapassar 12 meses? Exato. Primeira delas, prestação de contas. Até quando? Ora, até prestar contas. Lembrando que o cliente pode entrar com ação de prestação de contas em 5 anos. Segundo, dever valores para o AB, multas, contribuições, vai ficar suspensa até quando? Ora, até pagar o AB.
E terceiro, inépcia profissional. O advogado que faz caquinha, bobagem, vai ficar suspenso até quando? Até realizar novas provas de habilitação. E aí vem a grande discussão. Parcela da doutrina vai falar que novas provas de habilitação seria o novo exame de ordem. Misericórdia. Mas outra parcela da doutrina, a qual eu me filio, entende que não seria necessariamente um novo exame de ordem, mas talvez um curso de prática, um curso de audiência, uma pós-graduação, colocar um representante da UAB junto com aquele advogado para verificar se ele reúne novamente elementos para exercer a atividade. Até porque talvez isso venha a ser um pouco desumano. Imagine então que você tornou-se advogado ou advogada e vai atuar em algum ramo previdenciário que está aí na moda agora, 10 anos atuando nesse ramo e começa a fazer algumas besteiras. Foi declarado então inepto, inépcia profissional. Meu amigo, fazer com que você volte a prestar um exame de ordem de primeira fase com uma porrada de disciplinas, talvez daqui para lá até mais. Fazer com que tu faças uma segunda fase que talvez nem tenha previdenciário, nem venha a ser a tua área, isso talvez venha a ser desumano. Então, por isso, existe corrente que entende, que é a qual me filio, que na verdade a OAB consegue sim, por outros meios, verificar que aquele advogado volta a reunir elementos para exercer a advocacia. Mas fica suspenso até realizar provas de habilitação. Certamente o exame de ordem, por seguir muita literalidade do estatuto, ele vai colocar isso. Que se for caso de inépcia profissional, vai ficar suspenso até que realize novas provas de habilitação, ainda que não especifique que provas seriam essas. E para a gente fechar então, temos também agora que analisar os casos de exclusão, os casos mais graves, ser colocado para fora da OAB. Misericórdia, Rafael, e tem isso? Tem. Agora, significa que uma vez colocado para fora, nunca mais ele pode voltar a ser advogado? Não é bem assim. Eu já discuti com vocês desde o começo desse nosso curso. Mas sem mais delongas, vamos lá na tela? Olha aí, o artigo 38 agora, ele diz: a exclusão é aplicável nos casos de, inciso 1, a aplicação por 3 vezes de suspensão. Foi suspenso, não se aprumou. Foi suspenso, não se aprumou, não se organizou. E pela terceira vez, vai pedir música no Fantástico? Não. Vai ser colocado para fora dos quadros da UAB. A não ser que ele tenha apagado, gente. Que ele se torne ficha limpa de novo. Que ele se reabilite, como a gente vai ver. Por isso a importância de se reabilitar, para evitar essa acumulação de suspensões. Talvez, ao longo da vida profissional, um advogado receba 10 suspensões. Mas se ele está sempre apagando aquelas mais antigas, e eu vou lhe mostrar como é que faz isso, ele não vai ser reincidente, pelo menos em termos de suspensão. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Uma suspensão, ainda não se reabilitou. Levou uma segunda suspensão, ainda não se reabilitou. Levou a terceira não chega nem a ser aplicada, viu? Ele não vai primeiro cumprir a terceira para depois ser botado para fora, não. Daqui mesmo ele já, tchau. E casos mais graves, como está ali, as infrações definidas no inciso 26 a 28 do artigo 34, casos mais graves, como seria então crime infamante, pessoa inidônea, fez falsa prova, nunca frequentou a faculdade de Direito e conseguiu imprimir um diploma e fez a inscrição como se advogado fosse. Bom, eu vou te mostrar daqui a pouco isso, mas dá uma olhadinha. Parágrafo único. Para aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, lembrando sempre, claro, que lhe é dado o direito de contraditório e ampla defesa. Então, nós falamos aqui dos casos, né? Os casos de censura, suspensão e exclusão. Além, claro, de ter falado também da multa. Rafael, na hora da prova, Rafael, como é que eu vou saber se é caso de censura, de suspensão, de exclusão? Um bizu que os professores usam é exatamente esse aqui, ó, o Fix Fric. Você vai colocar 3 colunas e vai colocar as hipóteses de exclusão, como sendo então o fix, olha aí, o fix. Outra, nas hipóteses de suspensão, você vai colocar o fric, mas com cifrão, tá? Fric com um cifrão aqui também. E a outra coluna você vai colocar todas as demais. Censura. Rafael, explica melhor. Hipótese de exclusão. Olha aí, o F de falsa prova. Nunca frequentou a faculdade de Direito, mas fez uma prova lá, prestou um diploma falso, feito em uma gráfica. O OAB descobriu, meu amigo, para fora, excluído, claro. Ele, então, teve inidoneidade moral. Qualquer pessoa pode suscitar, como a gente já falou, 2/3 para aprovar. O conselho competente viu que você não tinha idoneidade, para fora. Praticou crime infamante, aquele de alta reprovação social, para fora. E o S de 3 suspensões, já disse, não vai pedir música no Fantástico, vai ser colocado para fora. Hipótese de suspensão. Primeiro com cifrão, quando envolva valores. Foi o caso que a gente falou
de não prestar contas, envolve valores. Locupletasse, receber dinheiro, solicitar dinheiro, não pagar a OAB, suspensão. Praticar fraude processual, retenção indevida de autos, a inépcia profissional, que é mais um caso que fica suspenso, além dos 30 dias, até que realize novas provas. A conduta incompatível, como aquele goró que a gente falou, toma uma e vai para o fórum. E a reincidência, aqui não sendo necessário 3, não, basta ser reincidente. Se na hora da prova você não conseguir colocar dentro das hipóteses de exclusão, nem conseguir colocar nas hipóteses de suspensão, todas as demais você coloca então na hipótese de censura, já que seriam as situações mais brandas, as situações não tão graves. Então toma cuidado quanto a isso, tá ok? Bom, Rafael, mas você falou aí então sobre a possibilidade até de se reabilitar. Foi isso que você falou? É verdade. Antes de falar de reabilitar, deixa eu só deixar uma coisa bem clara, né? Eu creio que já comentei isso aqui. Se a pessoa leva uma censura, ela pode continuar advogando? Pode. A suspensão, aí ela não vai advogar durante aquele período que foi aplicado. E na exclusão, também não vai advogar, foi colocado para fora. O que, aliás, a gente relembra lá do artigo 4º, parágrafo único do Estatuto, que diz que se o advogado tiver suspenso e atuar, ato é considerado nulo. Se ele for excluído de atuar, nulo também. Artigo 42, ó. Fica impedido, lá em cima na sua tela, fica impedido de exercer um mandato profissional a que forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Isso aí é lógico. E agora sim, artigo 41, também lá em cima na tela. Olha o que ele diz. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Então ele provou, depois de 1 ano, pagou sua punição, comprovou que tem um bom comportamento, ele pode então pedir sua reabilitação. Como ele falou qualquer, gente, é para se apagar aquela censura do registro, é para se apagar aquela suspensão, ou até mesmo para ele voltar a atuar. Para ele voltar a advogar, sim, foi colocado para fora, depois de 1 ano, cumpriu os requisitos. Claro, se for caso de falsa prova, nunca frequentou a faculdade de Direito, ele não vai conseguir depois de 1 ano voltar, porque ele não vai conseguir em 1 ano se formar em Direito, né? Lógico isso. Agora, se for uma outra situação, qualquer uma daquelas outras hipóteses lá, que nós então aqui estabelecemos como inidoneidade moral, seria uma situação como essa. Ele poderia, então, retomar a advocacia 1 ano depois. Rafael, bem interessante esse tema, né? É a reabilitação. Agora, cuidado, vê quando ele realizar o cumprimento. Tipo, imagine então que foi uma suspensão. O advogado tomou uma suspensão de 3 meses. Quando é que ele cumpriu a suspensão? Quando foi aplicada ou quando passou os 3 meses? Quando passou os 3 meses. Então, depois desse período, ele volta a advogar. Volta. E depois de 1 ano, ele pode pedir sua reabilitação. Mas para que ele vai pedir a reabilitação, se desde esse momento ele já voltou a advogar? Para que se apague os seus registros, para que ele então não acabe incorrendo em eventual exclusão no futuro. Então ele tem que se interessar em estar pagando isso, até porque também a gente vai falar de eleição na UAB e você vai ver que para ser candidato tem que ser ficha limpa. Então é importante que se reabilite, que apague aquilo ali dos registros. Ô Rafael, sim, e se por acaso já foi uma hipótese de exclusão? Foi colocado para fora aqui. Depois de 1 ano, é que ele cumpriu a sua punição, né? 1 ano. Então, nesse período é que ele poderia pedir a sua reabilitação aqui, ó. Sua reabilitação, exatamente, já que começa a se aplicar a punição desde o início, 1 ano ele pode pedir de volta. Então quer dizer que na suspensão ele espera mais tempo do que na exclusão? Gente, porque na suspensão ela só é cumprida ao final do prazo. Já a exclusão não, ela é cumprida desde o início, né? Então, só para você viajar um pouquinho na maionese aqui comigo. Um outro detalhe muito importante é que nós sabemos que no nosso país o ius puniendi do Estado, direito penal, ele não dura perpetuamente, eternamente. Existem os prazos prescricionais, o crime pode prescrever. Essa mesma lógica também se aplica aqui para as infrações disciplinares, ou seja, as infrações disciplinares elas podem também prescrever. A OAB não vai ficar para todo ou sempre podendo punir o sujeito. Então, quando é esse prazo de prescrição? Bom, o artigo 43 ele vai falar, lá em cima na tela, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos contados da data da constatação oficial do fato. Então quer dizer que são 5 anos, sim. Qual é o detalhe? Os 5 anos são contados, meus queridos, da constatação do fato pela OAB, quando a OAB tomou conhecimento.
Cuidado, viu? Porque muita gente pensa de maneira errada que seria então quando o fato aconteceu. Não, é da constatação oficial por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, por parte da UAB. Então tome logo esse cuidado gigantesco aí, porque esse prazo de prescrição é um prazo de 5 anos contados da constatação oficial por parte da OAB. Rafael, então quer dizer que se o cara praticou o crime, a infração disciplinar em 2010, mas a OAB só tomou conhecimento agora, em 2020, então quer dizer que não está prescrito ainda? Não. Se a OAB só tomou conhecimento agora, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Então é da constatação oficial, não é do fato. Cuidado. Beleza, Rafael. A OAB tomou conhecimento, a OAB entrou com o processo. Mas, ó, ficou lá cozinhando, paralisado. Paralisado? Sim, sem ninguém dar andamento. Ficou lá mofando nas prateleiras da OAB. Existe uma outra prescrição que pode ser fundamentada, chamada de prescrição intercorrente, ou seja, aquela dada no correr do processo, no tramitar dele. É exatamente o que diz o parágrafo 1º. Olha o que ele explana. Ele diz que aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Então quer dizer que existe ainda uma prescrição que pode ser fundamentada no correr do processo. Isso. Ou seja, 3 anos paralisado. Cuidado, viu? Eu não estou dizendo que o prazo máximo é de 8 anos. Não é para você somar 5 anos e depois 3 anos, não, viu? Não são de 8 anos, não. O prazo para iniciar, 5 anos. Depois que iniciou, meu amigo, ele não pode ficar parado, é por 3 anos. Então não vá somar esses prazos, não. Porque imagina que a OAB entrou no primeiro ano ainda. Então não há mais se falar em 5 anos. Ela entrou dentro do prazo. Agora se fala em 3 anos. Ele não pode ficar paralisado lá. E para fechar essa parte aí, o parágrafo 2º diz que a prescrição se interrompe, ou seja, começa a contar de novo, 1, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, e 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Então tá aí os preceitos que envolvem as sanções disciplinares, infrações, sanções disciplinares e o prazo de prescrição. O que é que nós vamos fazer agora? Responder questões. Como vocês bem sabem, a gente tem que estar conciliando, né, a teoria com a prática. Temos 1, 2, 3, 4 questõezinhas para a gente então poder responder. Vamos então à primeira dessas questões na tela. Vamos lá, a primeira questãozinha diz assim: a advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita à sanção de suspensão em 12/7/2004. Em 13/7/2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada a notícia a certo conselho seccional da OAB. Em 14/7/2010, foi instaurado o processo disciplinar. Em 15/7/2012, foi aplicada definitivamente a sanção disciplinar de suspensão. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Então vejam, praticou a infração disciplinar em 2004. O que é que você vai fazer aqui? Como eu já disse, né? Você tem que desenhar para poder não perder uma questão bacana como essa. Então, desenhando, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que o fato aconteceu em 2004, não foi isso? Só que ele só foi constatado oficialmente por parte da OAB em 2008. E nós sabemos que a OAB, então, vai contar esse prazo da constatação, 5 anos. Ou seja, a OAB teria até 2013 para instaurar o processo administrativo disciplinar. Aí ele diz, ó, em 2010 foi instaurado o processo disciplinar. Opa, então não houve. Se em 2010 foi instaurado, não houve prazo prescricional de 5 anos. Rafael ficou paralisado por mais de 3 anos? Também não, porque observem que já foi aplicado em 2012 a punição. Então nem 3 anos parado a gente poderia falar que o processo ficou, né? Se de 2010 para 2012 só passaram 2 anos. Então vamos lá. Letra A diz: a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve 8 anos. Falso. Mesma coisa vai falar a letra C. Ó. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve 8 anos. Também não. Letra B. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo? Não, não se operou não, gente. Ele diz, ó, pois decorridos mais de 5 anos entre a data do fato e a instauração do processo, não se conta do fato.
como a gente falou, se conta da constatação oficial por parte da OAB. E a letra D diz: a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Ok. No caso narrado, não se operou o fenômeno prescritivo. Perfeito. Letra D de docinho de chocolate é a nossa resposta. A próxima questão diz: o advogado Aureliano foi contratado por alguns herdeiros de José Arcádio para representá-lo em inventário judicial. Após 10 anos, dá-se o trânsito em julgado da sentença que julgou a partilha, ocasião em que os clientes solicitam ao Aureliano que apresente as contas dos valores que deles recebeu durante o período referente a custas e outras despesas processuais. Todavia, por não desejar perder tempo com a elaboração do documento, Aureliano, que até então possuía conduta profissional irretocável, deixa de oferecer as contas requeridas. Assim, Aureliano cometeu infração disciplinar, sujeitando-se à sanção, não prestou contas, suspenso. Envolve valores. Até quando? Até prestar contas. Pode, inclusive, ultrapassar 12 meses. Gabarito, portanto, letra B de bombom de chocolate. Questãozinha fácil. Próxima questão diz: Guilherme é advogado de José em ação promovida por esse em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Misericórdia, já me perdi, Rafael. Está dizendo que o Guilherme, ele é advogado de quem? De José. Em ação que José promove em face de Bruno, cujo advogado é quem? Cujo advogado é o Gabriel, o Gabi. Por coincidência, o nome do meu irmão mais velho e o nome do meu irmão mais novo. Tá aí. Aí ele continua e diz: na audiência de conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece como antigo amigo da época do colégio, com o qual havia perdido o contato. Vê que interessante. Guilherme então diz: ah, Bruno, é você, rapaz? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo em paz? Ah, coisa boa, lembra da época do colégio e tudo mais. Dias após a realização da audiência, na qual foi frustrada a tentativa de conciliação, Guilherme se reaproxima de Bruno e, com vistas a solucionar o litígio, estabelece entendimento sobre a causa diretamente com ele. Olha a bronca, diretamente com ele, sem autorização de José e sem ciência de Gabriel. Na situação narrada, Guilherme não poderia fazer isso sem a autorização do cliente dele e sem a ciência do ex-adverso, né? Vimos isso, inclusive, na aula passada, quando falávamos sobre infrações. Então, letra A diz: Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como por não haver autorização de José. Perfeito. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Você não gostaria que procurassem diretamente seu cliente passando por cima de você. Portanto, letra A já é o nosso gabarito. A de achocolatado. Eu vou até pular as demais alternativas aqui para a gente não perder tempo. Só vai falar ali que ele não cometeu ou que só cometeu porque não avisou a um deles. Próxima questão diz: eita, gente, essa questão ela é boa que só. Sabe aquela questão boa que muita gente vai acabar não percebendo a maldade dela? Vamos lá. A questão diz assim: ao requerer sua inscrição nos quadros da UAB, Maria assinou e apresentou declaração em que afirmava não exercer cargo compatível com a advocacia. No entanto, exercia ela ainda o cargo de oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Estado. Opa, queima ou não queima? Queima. Trabalha no tribunal, acaba queimando, perto do sol, incompatível, não poderia advogar, nem mesmo em causa própria, também não poderia fazer inscrição na UAB. O artigo 8º, que vai falar sobre inscrição, que nós já estudamos, diz que não pode estar exercendo cargo incompatível. Então ela diz que não exercia quando em verdade ela exercia. Aí ela diz: pouco tempo depois, já bem sucedida como advogada, pediu exoneração do referido cargo. No entanto, um desafeto seu, tendo descoberto que Maria, ao ingressar nos quadros da OAB, ainda exercia cargo de oficial de justiça, comunicou o fato à entidade, que abriu o processo disciplinar para apuração da conduta de Maria, tendo sido punida por ter feito falsa prova de um dos requisitos para inscrição na OAB. De acordo com o estatuto, assinale a opção que indica a penalidade que deve ser aplicada para Maria. Maria fez falsa prova de um dos requisitos. Ela disse que não era oficial quando era. Mas vem cá, quando o fato foi levado ao conhecimento da UAB, ela ainda era oficial? Não mais. Ela agora é advogada. Parece justo que Maria perca o seu cargo como advogada? O que é que vocês acham? Sim, gente, parece justo sim. Porque ela mentiu para o UAB no início. Porque ela fez falsa prova. E você já viu comigo naquele nosso quadrinho de bizu que realizar falsa prova é um dos requisitos ali, é uma das situações de exclusão. Ela vai ser colocada para fora dos quadros da ordem. Rafael, então Maria se lascou, não é?
Verdade. Ela então deixou de ser oficiala e vai agora também ser botada para fora dos quadros da OAB? Vai. Agora, não significa que ela não possa um dia voltar. Depois de um ano, ela pode voltar. E só para você também tomar cuidado, né, antes que eu me esqueça dessa ideia da reabilitação, ali, ó, lá em cima, o parágrafo único do artigo 41 também diz que quando a sanção é resultado da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Claro, se for constatado que ela praticou crime, ela também vai ter que se reabilitar lá. Então é um ano perante o cenário administrativo da OAB, mas se for crime, tem que esperar também a reabilitação criminal, tá bom? Então toma cuidado, quase me esqueço desse detalhe. Então no caso aqui, Maria é colocada para fora, mas ela pode, depois de um ano, reabilitar-se perante a OAB e pedir novamente sua inscrição, se não praticou crime, porque se praticou crime tem também que esperar a reabilitação criminal. Aí continua lá e diz, letra A. A letra A diz, Maria não deve ser punida porque ao tempo em que os fatos foram levados ao conhecimento da OAB, ela não mais exercia cargo compatível com a advocacia? Claro que não, aí seria passar a mão na cabeça dela, né? Letra B, Maria não deve ser punida porque o cargo de oficial de justiça não é incompatível com o exercício da advocacia? Falso, né, gente? Nós sabemos que é sim incompatível. Letra C, Maria deve ser punida com a pena de férias pelo prazo de 30 dias, né? Porque suspensão num cenário como esse é querer dar férias para ela por 30 dias. Claro que não. Se não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, é a letra D. Maria deve ser punida com pena de exclusão dos quadros da OAB. Tá vendo aí a grande pegadinha? Não que ela não possa um dia voltar, ela até pode, mas aqui ela vai ser excluída. Ufa! Chegamos então ao final de mais um tema, mais um assunto, que é aquele que envolvia as infrações e também as respectivas sanções disciplinares. Entendidos os tipos normativos de infração, a partir da nossa próxima aula vamos dar o pontapé em ver processo da OAB, especialmente o processo disciplinar, o processo feito para punir os advogados. Eu aguardo ansiosamente por todos vocês. Até lá!